tá? Partindo aqui um pouquinho, então, para o Edit, né, a gente vai falar do nosso módulo de edição. O Edit é a ferramenta, como a gente comentou lá no início, que nós temos ela de forma online, dentro do ambiente do Colossus, e o Edit offline, né? Então, lá aliás, aqui em aplicativos, central de downloads, nós vamos ter aqui, né, a possibilidade de fazer o download do Edit Express. Então, ele faz a conversão do arquivo TXT para o Excel, manipula as informações necessárias, inclui, exclui linhas, altera as informações de campos e converto novamente esse arquivo Excel alterado para o meu arquivo TXT. Tá? Isso para qualquer arquivo com formato pipe. Dentro do Edit Online, né, que nós temos aqui dentro da plataforma, nós temos as alterações, a possibilidade de fazer ajustes no SPED fiscal e FD contribuições. Por que essas obrigações? Porque são as obrigações mensais com maior volumetria, que geram, às vezes, uma maior dificuldade no processo ali, até a gente conseguir finalizar e fazer a entrega e assinatura desse arquivo. Tá? Então, por isso, nós temos aqui a disponibilidade de fazer essas edições através do ambiente. Seleciono qual é o meu arquivo, né? Partindo também da premissa de que nós já fizemos a importação desse arquivo através do RAPA ou mesmo de um upload manual quando houver necessidade. A gente vai selecionar qual é o módulo, né, do SPED fiscal ou de FD contribuições. Ele vai me pedir para selecionar qual é o arquivo que eu quero editar. E aí, eu clico aqui no botãozinho que ele já vai me direcionar para o ambiente do Edit, tá? Esse arquivo está sendo carregado aqui em cima, mas se a gente clicar aqui no que já está disponível, nós temos aqui, né, ele abre as primeiras informações aqui desse arquivo TXT que a gente gostaria de fazer as alterações, vai nos dar as condições e ações, também no mesmo formato, né, que nós já tínhamos na versão anterior, mas com uma facilidade aqui, né, de botõezinhos de navegação, que nos ajudam a identificar essas condições que nós vamos realizar, tá? Então, primeiro, a gente tem a opção de consultar determinado filtro, né? Então, no caso aqui, por exemplo, eu quero identificar todo o meu registro 670 dentro do arquivo, tá? Ele vai me trazer isso em tela. Em pré-visualizar, nós temos a opção de identificar e analisar como vão ficar as correções que a gente solicitar por Edit antes de salvar, né? Às vezes não ficou exatamente o que eu queria ou acabou alterando mais itens do que eu realmente tinha necessidade. Então, a gente tem aqui a possibilidade de pré-visualização, salvar essas alterações, né? E a gente vai salvar isso dentro desse arquivo TXT que está no ambiente do Edit para que a gente faça essas correções. A partir do momento que a gente salva uma correção, eu tenho a possibilidade de continuar editando e criando outras correções e ajustes necessários dentro do arquivo. Baixar o arquivo, a hora que a gente finaliza essas correções, esses ajustes pelo Edit, eu faço, né, o download desse arquivo para poder validar dentro do PVA e fazer a entrega com as correções necessárias. Finalizar a edição, né, e aí eu não consigo mais editar, eu posso manter ele aqui na minha base no Edit, mas eu não consigo mais mexer nele. Salvar filtro e mostrar filtro, né, então a partir do momento que a gente cria condições aqui para alterar, eu tenho a opção de chegar aqui e salvar esse meu filtro que eu selecionei. Tá? Então, atribuo o nome, isso é por usuário, né, cada usuário vai ficar ali com as suas regras de edição. Temos a possibilidade aqui de executar o script, né, para as pessoas que têm aí conhecimento com linguagem de programação. Então, a gente também tem a possibilidade de identificar aqui e executar um script para alteração. E limpar os filtros, né, para a gente voltar ali no arquivo original, tá? Dentro aqui de condições, então eu vou atribuir quais são as alterações que eu gostaria de realizar, eu preciso filtrar, né, quais são os documentos ou os registros que eu vou alterar. Então aqui, como exemplo, o registro 0200, vamos supor que a questão de finalidade do item, né, o tipo de item, igual a mercadoria para revenda, tá? Se a gente clica aqui em pré-visualizar, eu não tenho nenhum registro. Deixa eu ver no 07. Pronto. A questão dos itens que estão cadastrados como material de uso e consumo. Aqui no maisinho, a gente consegue criar quantas condições forem necessárias para que a gente vá filtrando, né, ainda mais
ajustes, quais são os registros que a gente gostaria de alterar. Lembrando que aqui também em condições, a ferramenta está preparada hoje para ler os registros, né, com a hierarquia. Então, eu posso vincular um registro C100, atribuir o número do documento, e embaixo, o registro 670, ele vai vincular os registros 670 correspondentes a esse documento. Então, ele tem essa leitura de registro pai e registro filho, para que a gente consiga fazer ali as nossas buscas e alterar o que for necessário, tá? Então, aqui no caso, eu vou dar um exemplo só de alteração de tipo de item, vinculado ao material de uso e consumo. Vamos supor que, por algum motivo, no meu sistema esse cadastro está errado. Esses itens que foram vinculados como uso e consumo, na verdade, são mercadorias para venda, tá? A gente teve algum problema ali de parametrização. Então, eu vou atribuir linha, né? Eu tenho a possibilidade de atribuir ou excluir linhas dentro aqui do edit. No registro 0200, finalidade do item, eu vou alterar para 00 mercadoria para revenda. Quando a gente clica em pré-visualizar, automaticamente ele faz a alteração aqui conforme as nossas solicitações, tá? Posso vir em salvar e aí eu salvo essa correção que a gente fez. Dentro aqui de valor, a gente tem a possibilidade de alterar valores, incluir valores, zerar campos, né? E também executar fórmulas, tá? Todas as condições e ações que a gente tem aqui, tanto nessas funções de igual, maior, menor, e aqui as possibilidades de atribuição de valor, nós temos o detalhamento dessas funções dentro do manual do usuário, tá? Porque aqui para a parte de valor a gente consegue executar expressões numéricas. Então, por exemplo, base vezes alíquota, o valor do ICMS corresponde à base, né, a base de ICMS vezes a alíquota dividido por 100. Então, eu tenho uma expressão numérica para preencher um campo de valor. E isso a ferramenta executa essas fórmulas. Mas a gente precisa aqui só colocar no padrão, né, que está lá no nosso manual do usuário. Tá? Então, a gente também tem essas possibilidades de gerar cálculos para que a gente consiga preencher determinados campos. Ou, por exemplo, a base de cálculo de ICMS é igual ao valor do item. Então, a gente consegue atribuir condições vinculando outros campos dos próprios registros, tá? Aqui também, dentro da ferramenta, nós temos a possibilidade de fazer essas alterações, ter esses filtros e criar mais ações também, se houver necessidade, tá? Fazendo essas condições. De repente, num momento que a gente precisa fazer uma edição vinculada a valor, o que a gente solicita? Então, por exemplo, eu vou fazer a alteração do cálculo ali de PIS e COFINS. Então, eu tenho o valor do item, esse valor do item é efetivamente a minha base de PIS, então eu vou preencher atribuir valor no registro 670, a minha base do PIS vai ser igual ao valor do item. A alíquota de PIS a gente consegue atribuir. A gente executa primeiro essa ação e, num segundo momento, executa o cálculo para ele preencher o valor do PIS, considerando base vezes alíquota, tá? Porque esses campos, primeiramente, estavam sem valor, então a gente vai atribuir valor neles e, num segundo momento, numa segunda regra, executar o cálculo, tá? Para que a ferramenta consiga estar com esses campos preenchidos, né, com informações válidas, para que ele consiga fazer esse cálculo, executar esse cálculo ali nas ações. Na hora que a gente faz o download desse arquivo para fazer a validação no PVA, é importante comentar que nós temos as alterações de valor que podem ser realizadas aqui, mas a gente não tem a geração de apuração, recálculo, né, dos registros de apuração de forma automática. Então, a gente pede para que o cliente baixe o arquivo, submeta ao PVA e lá ele clique no botãozinho de gerar apuração para recalcular. Então, quando eu tiver algum registro que a gente fez a alteração dos campos, né, pertinentes ali aos tributos, que a gente, né, faça a extração desse arquivo e clique em gerar apuração do PVA para recompor lá no bloco M, no bloco E, informações de apuração. Tá? Dentro do Edit Express, né, como eu comentei, a gente tem essas conversões e lá a gente tem a possibilidade de incluir linhas, incluir registros. Aqui pelo online a gente consegue somente excluir linhas. Então, incluir registros, informações, a gente orienta que isso seja feito pelo Edit Express. Gui, algum ponto para complementar? Não, Lu, eu queria só mostrar pro pessoal aí
na minha tela aqui, ó, Tá? o Edit Express, ó. O Edit Express é esse aplicativo, pessoal, tá? Então, assim, eu tenho um TXT, por exemplo, do FD Contribuições, eu tenho um TXT do SPED Fiscal. Aqui, claro, eu já fiz o download, né? Já instalei ele na minha máquina. Deixa eu baixar ele aqui, ó. Ele fica dessa forma aqui, da mesma forma que o Rapa, tá? Que eu comentei para vocês lá no início da apresentação. Agora eu consigo mostrar ele para vocês aqui. Então, ele é muito simples, né? Eu quero pegar o meu TXT e eu quero jogar para Excel. Basta eu localizar o meu arquivo e fazer essa transformação, essa conversão. Legal, fiz as alterações dentro do meu Excel, incluí as linhas, né? Incluí lá alguns documentos que não estavam escriturados, por exemplo. Inverto aqui o botãozinho. Agora eu quero que esse Excel que eu já terminei, eu quero voltar ele para o TXT para eu poder validar ele no PVA e entregar. Então, assim, ele é bem simples, mas muito prático, né, Lu, no dia a dia. Sim, muito prático, ajuda muitas pessoas, principalmente naquele momentinho ali, né, de maior correria na época de fechamento. Às vezes a gente já sabe qual é a alteração, sempre o Edit, a gente reforça com os clientes que ele é uma ferramenta para utilização de forma paliativa, né, a gente identifica que esses ajustes precisam ser feitos na origem, na base, né, do nosso sistema, mas às vezes ali de forma paliativa, no momento do fechamento, na correria, a gente precisa ajustar alguma informação que veio errada do sistema, que foi carregada de forma inconsistente para o TXT, então ele apoia nesse sentido. E também alguns trabalhos de retificação de arquivo, né, que o cliente tiver necessidade.